Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora ou em qualquer momento em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de mercados, de exportações, de investimento, de fiscalidade, de fundos europeus. O nosso convidado é doutorado pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, professor no ensino superior nas áreas da banca e finanças empresariais. Nos últimos anos foi também administrador e consultor de empresas, mas também consultor na área das políticas públicas. O seu trabalho académico e de consultor tem sido particularmente dedicado às empresas, à produtividade e competitividade da economia e à atração de investimento externo. Adiante, veremos que este perfil bate certo com o cargo que atualmente desempenha. Independente, aos 47 anos, a única experiência política ou partidária que se lhe conhece foi uma candidatura pela Iniciativa Liberal às eleições europeias em 2019. Ao longo dos anos, as suas opiniões foram sempre marcando presença em vários órgãos de comunicação social. O nosso convidado é Ricardo Arroja, desde junho do ano passado presidente da AICEP, a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal. Uma entrevista conduzida pela jornalista Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença do nosso convidado. Ao mesmo tempo que lidera as negociações de paz no Médio Oriente e na Europa, Donald Trump ameaça com uma guerra comercial todos os parceiros. As vendas de Portugal para os Estados Unidos já ultrapassam os 5 mil milhões de euros de ano. Estas exportações estão ameaçadas? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco neste programa. A política externa norte-americana neste momento é um domínio altamente especulativo. E é um domínio altamente especulativo porque, como nós vimos nos últimos dias, os anúncios são bombásticos e depois no final boa parte das ações não são implementadas. Há neste momento, evidentemente, uma tática negocial por parte do Presidente Trump, neste novo mandato, de tentar intimidar alguns países pela via comercial, mas a verdade é que o comércio internacional está hoje de tal forma interligado que é muito difícil implementar tarifas dessas sem que essas mesmas tarifas comerciais produzam efeitos contraproducentes. E a verdade é que, tanto no caso do Canadá como no caso do México, foram os países alvos de Trump nesta primeira investida, imediatamente anunciaram um conjunto de medidas de retaliação comercial que elas próprias também iriam causar impacto nos Estados Unidos. E, portanto, a história demonstra que tarifas aduaneiras e protecionismo comercial, no final do dia, prejudica toda a gente. De maneira que, na minha opinião, sem prejuízo de algumas medidas tarifárias e o novo protecionismo voltar a ficar em voga, e o protecionismo hoje em dia não se resume apenas às tarifas aduaneiras, consiste também em licenças de exportação, consiste também num protecionismo regulatório, enfim, há uma miríade de manifestações do protecionismo comercial e, portanto, eu diria que, independentemente ou sem prejuízo de algumas medidas de natureza protecionista poderem vir a ser implementadas, no final do dia, entre os anúncios que têm vindo a ser feitos nos últimos dias e a realidade das coisas, e vai estar uma grande diferença. Quanto a Portugal, Portugal evidentemente tem uma relação, do ponto de vista comercial, privilegiada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje em dia representam 5 mil milhões de exportações de bens e depois temos outros 5 mil milhões de exportações de serviços. Nos serviços estamos a falar essencialmente, em grande medida, de turismo, portanto, norte-americano em Portugal, que qualifica nas estatísticas do comércio internacional como exportações portuguesas de serviços. E que tem crescido a bom ritmo, certo? Que tem crescido a um excelente ritmo. De resto, as taxas de crescimento do comércio bilateral com os Estados Unidos têm estado, sobretudo, no domínio dos serviços. Temos nos últimos 10 anos uma taxa média anual de crescimento das exportações de bens de sensivelmente 10% de Portugal para os Estados Unidos e temos também, nos últimos 10 anos, uma taxa de crescimento de 15% ao ano nas exportações de serviços de Portugal para os Estados Unidos. Como eu disse, fortemente alimentadas pelo turismo, mas não só, porque há outras áreas nos serviços, nomeadamente serviços de telecomunicações, outros serviços empresariais, em que Portugal tem vindo cada vez mais a estabelecer-se como um fornecedor da América. Em termos de política comercial, e ainda agora ao encontro específico da questão que colocou, evidentemente que se Trump impuser uma tarifa de 25% across the board, portanto transversal a todos os setores, à União Europeia, Portugal também será afetado. Mas vai depender do valor, é isso?
Mas há um bom conjunto de exportações portuguesas onde essas tarifas aduaneiras dificilmente terão eficácia, nomeadamente nos serviços. E, portanto, como eu disse, a diferença entre os anúncios bombásticos e a realidade das ações e um outro conjunto de áreas que não serão afetadas pela imposição de barreiras aduaneiras, penso que no final do dia Portugal manterá uma relação privilegiada com a América, até porque a América não é apenas o Estado Federal norte-americano, a América são os diversos Estados que compõem a economia norte-americana e, de facto, é muito interessante analisar-se a relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos de um ponto de vista geral, mas depois verificamos também que se analisarmos essa mesma relação bilateral não face aos Estados Unidos como um todo, mas sim Estado a Estado, vemos idiosincrasias também locais que são significativas e, portanto, na prática, permitindo uma diversificação das exportações de Portugal para os Estados Unidos que não é despiciente. Já agora, ainda assim, e apesar disso que nos disse, que setores é que poderão ser mais vulneráveis no nosso caso? Refiro-me às exportações, não tanto à questão do turismo, não é? Porque essa, enfim, eu admito que possa ter uma evolução com ou sem tarifas comerciais distinta, digamos, daquela que é a nossa capacidade de exportar para os Estados Unidos. Neste momento, Portugal exporta para os Estados Unidos, no caso dos bens, produtos químicos, que temos assistido a um crescimento exponencial das exportações de produtos químicos. Fatia? É neste momento, enquanto grande grupo de bens, é neste momento o principal contributo para as exportações de bens. Mas que tipo de coisas concretas é que, para quem também nos ouve perceber, que tipo de coisas concretas é que estamos a falar? Desde químicos de utilização diversa, efluentes, enfim, uma série de produtos. Obviamente, eu não sou um especialista na área dos químicos, certo. Enquanto grande grupo de produtos, efetivamente o setor dos químicos é neste momento aquilo que contribui mais para as exportações de bens para os Estados Unidos. Depois temos máquinas e equipamentos, temos também um setor que, ainda não qualificando nos principais, tem revelado um grande crescimento, que é o setor dos bens farmacêuticos. Os bens farmacêuticos, não só para a América, mas para todo o mundo, têm constituído um dos grandes vetores de crescimento das nossas exportações. Neste momento, o setor farmacêutico, de bens farmacêuticos, é um setor que observa um crescimento das exportações de 15% ao ano nos últimos 10 anos. É, de facto, um caso verdadeiramente notável, em que temos conseguido estabelecer-nos não só com a indústria farmacêutica de base, mas também cada vez mais em áreas de nicho dentro da saúde, o caso da saúde digital, o caso dos dispositivos, a biotecnologia. Ainda recentemente eu tive a oportunidade de promover uma missão empresarial ao Luxemburgo, em que levamos precisamente o setor da saúde digital. Depois tive a oportunidade de promover uma missão empresarial a Nova Iorque, precisamente, em que levamos todo o setor das ciências da vida. E são eventos em que Portugal tem, obviamente, cada vez mais cartas a mostrar e em que, claramente, chegamos a estes eventos e sentimos na nossa audiência uma sensação de surpresa, ou seja, são setores que nós levamos ao estrangeiro, aos quais a audiência não estaria à espera de nos ver associados. E, de facto, para mim, isso é revelador de que a economia portuguesa está em transformação, que o problema da produtividade, que é um problema crónico e endémico que nós temos tido ao longo das últimas décadas, de baixa produtividade face à Europa, tem neste momento condições para ser atenuado e ultrapassado a médio prazo, precisamente porque neste momento estamos a conseguir ter cada vez mais empresas e cada vez mais valor acrescentado a ser gerado a partir de alguns destes setores de ponta. E estamos a falar só de exportações ou também da internacionalização das empresas nacionais? A AICEP tem um mandato dual, ou seja, nós promovemos a internacionalização da economia portuguesa e promovemos também a captação de investimento direto estrangeiro para Portugal. O fenómeno da internacionalização geralmente é prosseguido através de várias etapas. O processo típico passa, em primeiro lugar, por uma exportação, que no caso da maioria das empresas é avulsa, para mercados de proximidade. Primeiro Espanha passo, é obviamente um mercado, digamos, preferencial, não só porque é o nosso principal parceiro comercial ainda hoje, tanto nas exportações como nas importações. De resto, é muito interessante que a Espanha está neste momento com um grande crescimento económico também, portanto, de algum modo isso também permite reduzir o risco de desaceleração económica em Portugal. E depois, pelo facto de também ser um mercado próximo, acaba por ser, de facto, um primeiro mercado privilegiado para a maioria das empresas que fazem a sua primeira exportação. A partir do momento em que há exportações mais ou menos avulsas, elas tornam-se mais ou menos regulares. A partir do momento em que há exportações mais ou menos regulares, há necessidade de fazer distribuição local. A partir do momento em que as empresas já dominam o circuito de distribuição local, têm condições para começar a produzir também localmente, em parceria com outras entidades dos países em que estão,
ou, eventualmente, de forma autónoma, consoante a maturidade organizacional das empresas. E, portanto, quando nós, na AECEP, olhamos para o fenómeno da internacionalização, procuramos identificar empresas que possam participar em cada um desses trajetos e, obviamente, o estabelecimento de investimento direto português no exterior, portanto, ao fim e ao cabo, o reverso do investimento direto estrangeiro em Portugal, é a conclusão natural de um processo de internacionalização bem conseguido. Mas isso acontece muito nos Estados Unidos? Temos neste momento algumas empresas portuguesas a estabelecerem-se nos Estados Unidos. Olha, desde logo o setor químico, uma empresa de renome em Portugal que acabou de estabelecer-se nos Estados Unidos recentemente, com um grande investimento, recebeu inclusivamente prémios de inovação. Pode dizer nomes, não há problema. É a Colquímica, e portanto esse é um exemplo. Há também noutras áreas de atividade, por exemplo, nos têxteis lar também, empresas que desde há muito tempo que também estão bem sediadas nos Estados Unidos. Há empresas também no âmbito do agroalimentar que também têm atividades relevantes nos Estados Unidos. De resto, as exportações de produtos agroalimentares são também um vetor de grande crescimento da economia portuguesa, não apenas nos agroalimentares tradicionais, mas cada vez mais também em produtos de nicho, gourmet, em que Portugal pode também beneficiar de maior valor acrescentado por via da diferenciação das marcas e maior capacidade de impor preço também. E esta política protecionista de Donald Trump poderá ter efeito nestas empresas nacionais que estão sediadas nos Estados Unidos ou não? Até também na mão de obra, porque sabe-se que muitas empresas acabam por levar nacionais portugueses para trabalhar lá. No caso das empresas que têm investimento nos Estados Unidos e com operações locais, vão até ser beneficiadas, porque o lado menos mau do protecionismo é que as empresas que estão estabelecidas num determinado mercado acabam por ser beneficiadas por parte das políticas públicas que aí são estabelecidas. Portanto, aliás, esse é o convite do Presidente norte-americano, venham investir cá, não é? Exatamente, e portanto há uma série de áreas, uma política industrial que, em bom rigor, já vem de trás. Portanto, o Presidente Biden encetou uma política industrial manifestamente protecionista. É importante assumirmos isto. Continuando, aliás, o primeiro mandato, aquilo que Trump tinha feito no primeiro mandato, de alguma forma. Não, eu diria que há que qualificar, ou seja, Trump iniciou um conjunto de tarifas aduaneiras que Biden manteve. Biden iniciou um conjunto de políticas de política industrial que provavelmente Trump vai manter. De maneira que eles acabam, do ponto de vista comercial, acabam por completar-se uns aos outros. A estratégia não é assim tão diferente. E a estratégia é convergente, certamente. Já agora, ainda nas tarifas, que tipo de resposta é que acha que deve ser dada caso haja tarifas no caso da União Europeia? Primeiro, se pela União Europeia só, ou se Portugal deve ter alguma iniciativa particular, e segundo, se defende de facto que sejamos de alguma forma levados a fazer o mesmo, ou seja, a agravar as tarifas tal como... A história demonstra que... A dar a mesma resposta, no fundo. Exato. Não, posso acrescentar. A história demonstra que políticas protecionistas prejudicam todos no final do dia. Portanto, é uma lose-lose. É um cenário de perda mútua. A realidade mostra também que quando há uma démarche protecionista por parte de um parceiro comercial, que deixa de ser parceiro, naturalmente, há retaliação. E neste momento o que se discute na Europa, em termos de medidas de retaliação, para além de tarifas sobre a importação de bens provenientes dos Estados Unidos, é também um conjunto de medidas restritivas de penetração de empresas de serviços norte-americanas no espaço europeu. Estamos a falar das empresas na área do digital, estamos a falar de empresas que tenham ativos de propriedade intelectual cujos direitos de propriedade intelectual possam, no limite, ser suspensos no espaço europeu, que seria um grande golpe num conjunto grande de empresas. Desejavelmente nada disso irá acontecer, porque, como eu disse, e Portugal, enquanto pequeno país de pequena dimensão, com uma economia muito aberta, não teria nada a ganhar com uma guerra comercial. É importante que Portugal diversifique os seus mercados de destino, das suas exportações. É importante que Portugal se mantenha de bem com as diferentes geografias. Aí beneficiamos pelo facto de sermos um país, lá está, de pequena dimensão, e portanto podemos ter alguma flexibilidade na diplomacia económica de forma a poder beneficiar das diferentes tendências que vemos não só do Ocidente mas também do Oriente, nomeadamente na vertente do investimento direto estrangeiro, que temos de ser capazes de continuar a captar investimento direto estrangeiro norte-americano, mas também asiático. Portanto, o pragmatismo assim o dita. De forma que há um conjunto grande, como eu disse, de possibilidades de ação. Desejavelmente as coisas poderão ser resolvidas sem a implementação dessas medidas, porque todos perderíamos.
Na realidade, a Comissão Europeia anuncia que está a preparar, enfim, medidas para uma eventual e, portanto, a resposta tendencialmente será europeia, ou não? Sim, neste momento aquilo que se prevê é uma resposta em bloco dos países europeus e, sejamos também realistas, é bom que exista uma resposta previamente coordenada, é bom que exista um plano de ação previamente estabelecido para que, em caso de necessidade, as medidas possam ser rapidamente explotadas, porque também já se percebeu que quando a contra-resposta é rapidamente explotada, a ação inicial se calhar é revertida. Já falámos da política protecionista de Trump, pedíamos agora um olhar mais global. As exportações portuguesas têm-se mantido em cerca de 50% do PIB. A tensão geopolítica, a incerteza nos diferentes conflitos armados e o abrandamento das principais economias europeias comprometem as nossas vendas para o exterior? Neste momento, todos os indicadores prevêem que as exportações portuguesas continuem a crescer. Neste momento, todas as projeções prevêem que o investimento em Portugal continue a aumentar. Portugal, neste momento, está relativamente protegido da desaceleração económica por várias vertentes. Desde logo, Espanha. Como eu mencionei, é importante que a Espanha mantenha uma boa trajetória de crescimento económico, não só porque é o nosso maior parceiro comercial, porque é o maior investidor em Portugal, porque há imensos projetos, nomeadamente na área infraestrutural, onde Portugal e Espanha podem e devem colaborar. E na AICEP estamos, neste momento, a iniciar uma descentralização da nossa estratégia em Espanha, porque não nos parece que faça sentido olhar para a Espanha a partir apenas de Madrid. Queremos olhar para a Espanha a partir das diferentes regiões autónomas e das autonomias, e vamos, por exemplo, iniciar uma ronda de encontros nas várias capitais da autonomia em Espanha, desde já no dia 19 em Vigo. Mas neste momento a AICEP só está em Madrid? Momento a AICEP está em Madrid, tem Barcelona, mas obviamente o escritório de Madrid é o maior escritório que temos em todo o universo da rede externa da AICEP. Mas o crescimento de Espanha é suficiente para... Deixe-me completar. Portanto, Espanha, obviamente, mantendo uma boa trajetória de crescimento, previne a desaceleração económica em Portugal, previne também a desaceleração do investimento e das exportações. Depois temos um conjunto de instrumentos de natureza europeia, que estamos a aproveitar, nomeadamente o PRR, nomeadamente o quadro plurianual depois da União Europeia, que permitem que muito investimento seja realizado também em Portugal, investimento em vários domínios, na esfera do setor do público, na esfera do setor privado, com apoios que são proporcionados precisamente para alguns destes instrumentos. E, portanto, desse ponto de vista, temos, de facto, essas almofadas. Acresce isso que Portugal é hoje um centro económico muito relevante, nomeadamente na área digital. Portugal está a estabelecer-se na área digital, da conectividade, como cada vez mais um agente central e não periférico na economia global. Temos uma série de cabos submarinos a aterrar ou a entrarem em Portugal, provenientes dos vários continentes. Temos também uma posição geoestratégica importante para termos um papel relevante nos grandes investimentos de redes de média e alta de transmissão de energia elétrica, de média e alta voltagem, e, portanto, há um conjunto de oportunidades que neste momento se vislumbram no horizonte e que permitem a Portugal ter outra ambição em termos de crescimento económico. Evidentemente que se vier uma crise global, se houver uma recessão global, Portugal também será afetado. Mas, insisto, o que nós vemos neste momento, de acordo com os últimos indicadores, de acordo com as projeções, é, na verdade, até um acelerar do crescimento. E ainda agora, recentemente, foi publicado pelo INE que o PIB no quarto trimestre do último ano cresceu 2,7% em termos homólogos. E, portanto, isso mostra um ritmo de aceleração. E 2025, nesse aspecto, será, como eu disse, um ano, pensamos nós, bom, do ponto de vista económico. A economia vai crescer bastante mais do que a média da União Europeia, do que a média da zona euro. Temos, precisamente, um conjunto de instrumentos ao nosso dispor que vão permitir, desde logo aqueles que são operados pela AICEP, promover muito investimento estruturante em Portugal, de natureza nacional ou estrangeira, de forma que, neste momento, eu vejo com bons olhos as perspectivas económicas em Portugal. Em 2024, a AICEP captou 400, corrija-me se eu disser coisas erradas, captou 420 milhões de investimento direto estrangeiro. No ano anterior tinham sido mais de 3,5 mil milhões. Enfim, o Ricardo Arroja é responsável por metade do ano, tomou posse no início de junho, se não estou em erro. O que é que explica esta diferença tão grande? Mas há um erro nos seus factos. Então diga. Os 3,5 mil, os 3.500 milhões foram
intenções de investimento anunciadas para Portugal no ano anterior. Ora, efetivamente, investimento contratualizado a partir da AICEP foram apenas 42 milhões de euros. Há uma grande diferença. Portanto, no são discurso esses 42 público que comparam com os 418. Exatamente, o 18 ou 420. E, portanto, é muito importante sermos rigorosos no discurso público e é importante não corrermos o risco de criar expectativas falsas. Quando nós dizemos que captamos 3.500 milhões de euros para Portugal, é uma expectativa falsa que estamos a projetar. Porque, efetivamente, o que se capta nesse momento, com esse valor, são intenções de investimento, que podem depois concretizar-se ou não, porque há muitos passos, desde o anúncio de uma intenção até à concretização do investimento. De maneira que eu devo já dizer que não vou nunca falar com grande ênfase sobre as intenções de investimento. Eu ia lhe perguntar quais são as intenções de investimento para são várias os projetos que nós estamos a analisar neste momento, que incluem algumas intenções mais ou menos estruturadas, mais ou menos maduras, vão para cima de 20 mil milhões de euros. Agora, de que é que me serve? Este ano? Sim, o conjunto de oportunidades que estamos em permanência a analisar. Mais 20 mil milhões de euros é o conjunto de oportunidades que em conjunto estamos a analisar. Agora, e quero destacar, desculpe, não quero interromper, mas este é um ponto importante. Quero destacar algum investimento, alguma área, algum projeto? Posso destacar aqueles que já foram anunciados na forma de contratos de investimento com participados pelo Estado português, que são aqueles que foram anunciados recentemente no final do ano. Como eu disse, é importante, fundamental, no discurso público, distinguirmos entre uma intenção e um contrato efetivamente concretizado. A mim não me ouvirão falar com grande ênfase das intenções, porque intenções leva-as o vento. O que é verdadeiramente importante são os números que concretizamos no final do ano. É a execução concreta, na prática. É a execução concreta, os contratos que são assinados entre o Estado português e as entidades promotoras dos projetos, isso é que conta. E, efetivamente, os números são 12 milhões contratualizados em 2022, 42 contratualizados em 23 e 418 contratualizados em 24. E este ano, 2025, vamos certamente fazer muito melhor ainda do que em 2024. Do que os 420 milhões. Já agora, mas tem metas definidas para 2020? Ou seja, até onde é que espera chegar? Que investimento direto estrangeiro e que postos de trabalho é que espera que sejam criados este ano? O nosso trabalho na AICEP é um trabalho de conversão das tais intenções de investimento em contratos em que temos intervenção. E, portanto, como qualquer negócio, devemos ambicionar uma taxa de conversão. Eu ficaria muito satisfeito se desses mais de 20 mil milhões de euros pudesse converter 10% desses contratos. E, portanto, o meu raciocínio é nessa base. Evidentemente que qualquer valor acima de 418 será um bom valor, porque revelará crescimento. É muito importante nós, de facto, termos em atenção que entre o momento em que a tal intenção é anunciada e o tal momento em que o contrato é fechado, há muitos passos que têm que ser dados. Há processos de licenciamento, há processos de aprovação de candidaturas que são submetidas ou apresentadas às entidades, há avaliações que as entidades várias do Estado têm que também realizar e, portanto, é um processo longo. Mas, como eu disse, concretizando 10% desse total, eu ficaria muito satisfeito. Percebendo que o segredo é a alma do negócio, quais são as áreas com maior potencial de concretização? A AICEP tem, em 2025, um instrumento que é muito poderoso, que são 1.000 milhões de euros para apoiar projetos de investimento na área da transição energética. Portanto, são investimentos em grandes setores estratégicos para o país. Estamos a falar de projetos no hidrogênio, estamos a falar de projetos na área das baterias, estamos a falar de projetos na área das bombas de calor, projetos na área também relacionados com o desenvolvimento, com as matérias-primas críticas, enfim, toda a fileira, a montante e a jusante que está associada à transição energética. Onde a margem de risco é elevada nesses casos, não é? Depende das tecnologias, umas estão mais maduras do que outras, certo. Não é? Evidentemente que neste caso em concreto estamos a falar de uma linha de apoios que a AICEP poderá movimentar de 1.000 milhões de euros, em que os projetos têm que ter uma dimensão de sensivelmente 100 milhões de euros de investimento elegível e, portanto, não é qualquer empresa que entre nesse campeonato e, portanto, os projetos que se apresentam com essa dimensão são projetos que tecnologicamente já estão maduros. Estes ainda são os projetos para Sines?
Inclui alguns dos projetos patrocínios e, portanto, que têm vindo a ser discutidos ao longo dos anos, mas não só, porque também? Esta linha de apoio é transversal a várias áreas. Como eu disse, eu não gosto de especificar porque nestas coisas, obviamente, nós lidamos com dinheiro dos contribuintes e, portanto, temos que assegurar a total transparência dos apoios que prestamos e isso é claramente mas feito. Mas Matosinhos é uma possibilidade? Matosinhos é neste momento um ativo que está, obviamente... Parado? Não sei, não lhe sei dizer se a avaliação é essa, porque o terreno tem um dono, não é? E, portanto, certamente estará ele próprio a pensar no que é que pode fazer ali. E, portanto, de resto, nós, na ICEP, não temos como função intermediar negócios. Nós temos como função mediar negócios. Agilizar. E, portanto, o que nós fazemos, no âmbito da captação de investimento direto estrangeiro, é procurar colocar Portugal no mapa, nas áreas em que Portugal tem, obviamente, saber reconhecido, que são frequentemente áreas onde as empresas portuguesas já se internacionalizarem, portanto, a internacionalização e o investimento direto estrangeiro estão intrinsecamente associadas. Não é possível captar para Portugal investimento direto estrangeiro para setores onde não exista o mínimo track record em Portugal, onde não exista a mínima vocação exportadora. Portanto, quando nós olhamos para setores que estão internacionalizados, são setores que desde logo têm condições para mais tarde captar investimento direto estrangeiro, uma e outra estão associados. E de maneira que, felizmente, temos muitas áreas onde Portugal tem essas competências e, de facto, os investimentos que nós anunciamos contratualizados no final do ano são reveladores, porque temos ali investimentos na área dos semicondutores, na área da indústria automóvel, na área dos derivados de madeira, farmacêutica, enfim. Já que fala na indústria automóvel, a manutenção da dinâmica da indústria automóvel nacional depende da transição ou adaptação aos modelos elétricos? Parece-me que sim. Parece-me que a transição energética e a adaptação da indústria automóvel a um novo paradigma é mais do que evidente. E isso tem que passar por mais fábricas como a Stellantis, que já montou uma grande fábrica de elétricos em Portugal? Tem a ver com projetos como esse, tem a ver com o desenvolvimento de fábricas que produzam baterias para os veículos elétricos, tem a ver com também, cada vez mais, a transição de motores de combustão interna para motores elétricos. Enfim, há vários passos e vários investimentos industriais que temos, felizmente, em Portugal, e a indústria automóvel é um setor que também ela tem dado grandes cartas em Portugal e, de resto, é um dos principais... portanto, um dos setores que mais contribui para as exportações nacionais. Era isso que lhe ia perguntar, ou seja, quase 2/3 do financiamento captado em 2004 foi para a indústria automóvel e farmacêutica. O que é que falta aos restantes setores em Portugal para conseguirem captar esse nível de investimento? O investimento que foi anunciado nos semicondutores também foi bastante avultado, não é? Portanto... E essa é uma área, digamos... Não tão grande. Certo, mas é uma área que pode ser uma porta nova para Portugal. Sem dúvida, essa área, a área das tecnologias de informação é uma área em que Portugal se tem estabelecido. As exportações de serviços têm beneficiado com o crescimento das TIC em Portugal. As exportações de TIC em Portugal têm crescido também a 2 dígitos há já muitos anos e, portanto, é claramente um setor onde temos know-how, onde temos capacidade de chegar a outros mercados. É um setor que é fundamental para a economia intangível e a economia digitalizada que hoje em dia cada vez mais é o normal, de maneira que temos bons recursos. De resto, um dos principais ativos que nós temos em Portugal, sobretudo agora saindo um pouco especificamente das TIC, mas entrando mais nas STEM, não é? Portanto, as áreas de ciências, tecnologias, engenharia e matemática, que temos muitos engenheiros em Portugal de boa qualidade. Em Portugal, cerca de quase 20% dos alunos do ensino secundário estão em áreas de engenharias, o que é um rácio muito elevado, é o terceiro maior na Europa e, portanto, é um ativo muito importante. É muito importante porque muitos destes projetos vêm, obviamente, também em busca de recursos humanos qualificados e, portanto, a partir do momento em que temos esta base de oferta, estamos naturalmente bem posicionados. Depois também temos de ter oferta de técnicos especializados, nomeadamente o ensino técnico-profissional, que acompanhe os licenciados que estas empresas vêm absorver.
E felizmente temos conseguido projetar essas apetências. De resto, em termos de recursos humanos, como eu diria, o facto de termos uma elevada percentagem de engenheiros, em percentagem, à nossa escala, em percentagem do total de inscritos no ensino superior, e o facto de sermos poliglotas e termos, de acordo com alguns benchmarks e alguns rankings que são publicados, de sermos o 6º país do mundo que fala melhor o inglês, ajuda-nos bastante. E, portanto, são ativos, obviamente, bastante valiosos, e a nossa própria bonomia. Acho que há aspectos intangíveis da cultura portuguesa que também são de valorar, e de facto a bonomia portuguesa nesse aspecto às vezes é um bocado ridicularizada, mas eu acho que no final do dia é um grande ativo e nunca um passivo. Há um bocado destacou a importância da execução. Em 2024, o Estado gastou menos de 8 mil milhões em investimento público. Poupou 3,4 mil milhões em relação ao que estava orçamentado. Concorda com esta política de desinvestimento? A subexecução do investimento público vem desde há muito tempo. Portanto, isso foi apanágio do anterior governo, nas suas várias versões. Isto já são números de 2024. E, portanto, como eu disse, é uma tendência de longo prazo que se sente em Portugal. Boa parte desse investimento público está agora a ser recuperado também com instrumentos como o PRR. E, portanto, nessas coisas... São fundos europeus. São fundos europeus. E, portanto, nestas coisas, às vezes, utilizamos os instrumentos europeus para fazer coisas que, se calhar, nos conviriam que fossem feitos diretamente por nós, com recursos nossos. A verdade é que o mais importante no final do dia é que os projetos se façam e, portanto, seja com fundos nacionais, oriundos do Orçamento do Estado, ou seja com instrumentos estrangeiros, europeus, nomeadamente o PRR e os quadros de apoio plurianuais, se as obras públicas forem feitas, eu penso que o essencial está endereçado. Como é que nós podemos aumentar as nossas exportações? Agora virando aqui um bocadinho para mais esse enfoque. Precisamos de empresas maiores? Precisamos de apostar mais em inovação? Precisamos de investir em quê para aumentar as exportações de valor acrescentado, como se costuma dizer hoje? Temos de exportar mais bens e serviços de elevada incorporação de inovação ou de alta intensidade tecnológica, porque são esses bens e serviços que permitem aumentar os preços, que permitem aumentar o valor acrescentado que as próprias empresas geram, que permitem recrutar cada vez mais recursos humanos qualificados, internacionalizados, que permitem robustecer a gestão, que permitem às empresas ganhar dimensão, efeitos de aglomeração, enfim, um conjunto de consequências. E como é que isso se faz, Ricardo Roja? Faz, como eu disse, abrindo novos mercados, sendo capaz de levar esses novos mercados, às tais missões empresariais que eu citava há pouco, empresas com produtos diferenciadores. E, portanto, quando eu há pouco dizia que fomos ao Luxemburgo com a saúde digital, com a construção sustentável, com as TIC, e surpreendemos os presentes e levámos uma comitiva que incluía todo o tipo de empresas, das mais pequenas startups até empresas com maior dimensão, e fomos capazes de surpreender os nossos locais e olhamos para os fluxos comerciais com a zona do Benelux e vemos um crescimento bastante bom. Vemos que somos capazes de chegar a esses mesmos mercados. Quando vemos, por exemplo, setores, nomeadamente o agroindustrial, onde começamos a ver empresas com capacidade de ir ao estrangeiro comprar outras empresas, vemos também uma maior ambição de gestão. Quando conseguimos atrair para Portugal investimento direto estrangeiro na área dos semicondutores, quando a área farmacêutica também é beneficiada com esses fluxos, quando a transição energética também beneficia de interesse estrangeiro, vemos que Portugal está a posicionar-se no mapa com outros ativos. Deixe-me só tirar uma curiosidade consigo. Obviamente que o Ricardo Roja só tem responsabilidades na ICEP, dissemos-lo desde junho, mas acompanha a evolução da economia portuguesa há muito mais anos e nós somos prova e testemunha disso porque vamos acompanhando as suas análises e as suas opiniões. Estamos na melhor das fases em termos de exportações dos últimos anos em Portugal? Eu penso que estamos no nível que estabilizou à volta dos 50% do PIB. Não é? Portanto, esses são os valores, grosso modo, que temos hoje em dia. O turismo foi um fator muito importante para o crescimento das exportações em percentagem do PIB, mas também outros setores. Eu já citei alguns, a área da farmacêutica. O turismo significa mais ou menos o quê desses 50%? Agora não sei precisar de decor os valores, e eu gosto de ser rigoroso nos números. Mas claramente foi um grande setor que contribuiu muito para o crescimento das exportações, sobretudo porque se
conseguiu criar novos mercados. O caso norte-americano, que temos estado aqui a falar com alguma profundidade, é exemplo. Não havia turistas norte-americanos em grande número até há uns anos atrás, ou mesmo com os canadianos. O Brasil também beneficiou muito dessas novas tendências de clientes no segmento turístico. O desafio que neste momento temos... Mas é um setor que não traz o tal valor acrescentado. Ou não tem tanto potencial para isso. Eu não tenho essa perspectiva. Com base naquilo que eu agora ia dizer. Portugal é hoje em dia inequivocamente reconhecido como um destino de excelência no turismo, nos vários segmentos. O desafio está em transformar Portugal num destino de excelência para os negócios. E aí, atenção, nós temos boas estatísticas. O que é difícil em Portugal é pôr cá o pé. O licenciamento é duro, é burocrático, os promotores queixam-se bastante, os processos às vezes demoram algum tempo, a articulação entre as entidades públicas... Nós já lá iremos falar também, sobre isso. Também podia ser melhor em certos domínios. E pronto, eu agora, estando nestas funções públicas, tenho obviamente a responsabilidade de contribuir para a solução e, portanto, se há coisa que eu tenho feito nestes 8 meses de trabalho, tem sido precisamente aproximar-me de outras instituições públicas com quem a AECEP deve e pode colaborar para que tudo isto fique mais articulado e que a experiência que nós oferecemos aos investidores seja cada vez maior. Mas depois de termos os investimentos estabelecidos em Portugal, os inquéritos indicam o seguinte: 8 em cada 10 empresas que se estabeleceram em Portugal, em investimento direto estrangeiro, querem reinvestir. É tal bonomia que eu dizia há pouco. E, portanto, se nós conseguirmos, de alguma forma, atenuar estes custos de contexto, que em alguns casos ainda servem de entrave a que Portugal entre nesta rota de grandes destinos de investimento direto estrangeiro, eu penso que temos todas as condições para dar um salto, não só em termos de investimento direto estrangeiro em percentagem do PIB, que neste momento ronda aos 70% do PIB, mas também na nossa capacidade de exportação. Porque a capacidade de exportação e de internacionalização está indelevelmente relacionada com a maturidade organizacional, com a dimensão das empresas. E, de facto, o grande desafio em termos de demografia empresarial que temos em Portugal continua a ser a dimensão diminuta da maioria das empresas. Nós temos em Portugal uma elevada percentagem de microempresas que depois contribuem mais para o valor acrescentado e contribuem mais para a empregabilidade do que noutros países, mas que na realidade acaba por ser um ónus sobre a economia como um todo, porque as empresas de média dimensão e de grande dimensão são as empresas que de forma estruturada e ao longo do tempo conseguem investir mais, conseguem de facto ter meios também para exportar e internacionalizarem-se com outra robustez, de forma que esse desafio de tornar Portugal um grande destino, um destino de excelência para os negócios, ultrapassados os tais custos que às vezes dificultam um bocadinho a entrada, a penetração no nosso país, a partir desse momento, como eu disse, os inquéritos de opinião são claros, as pessoas estão satisfeitas. Temos um bom domínio das línguas, temos bons ativos em termos de recursos humanos em vários setores, de maneira que temos Portugal como uma plataforma para o mundo, porque ninguém vai investir em Portugal pelos 10,6 milhões de pessoas que nós somos. Faltava-nos, dizia eu, aliás, só temos uma marca global que é o Cristiano Ronaldo, faltava-nos mais marcas globais, não é? Eu penso que temos, apesar de tudo, temos outras marcas e outros grandes grupos que também são reconhecidamente destacados na cena internacional. Mas há um problema de dimensão nas empresas em Portugal. Como eu disse, em Portugal as estatísticas são claras. As micro e pequenas empresas têm um sobrepeso face à média da Europa. Cerca de 98% do tecido empresarial nacional. As grandes empresas são 0,3% do número das empresas em Portugal. Uma queixa permanente mas representam quase 30% de empregabilidade. Exato. Uma queixa permanente dos empresários prende-se com a carga fiscal em Portugal. Já perdeu investimento estrangeiro devido aos impostos? A carga fiscal é um elemento que qualquer investidor vai ter em atenção. Pergunto-me, se tivermos taxas de imposto nulas e não tivermos mais nada, ou seja, não tivermos recursos humanos, não tivermos infraestruturas, não tivermos nenhum outro ativo, se isso é suficiente, não. Mas no final do dia, não tenho dúvidas nenhumas de que em condição de igualdade, como os economistas dizem, ceteris paribus, tudo o resto constante, a fiscalidade mais onerosa de um país face a outro vai fazer diferença. E isto é muito simples.
Os projetos empresariais, no final do dia, são alvo de uma análise qualitativa e quantitativa. E há um indicador, o valor atual líquido, que é calculado para todo e qualquer investimento, com formulações mais ou menos complexas, em que, obviamente, a questão da fiscalidade tem impacto. E, portanto, qualquer modelo de avaliação de projeto que se faça vai sempre considerar a taxa de imposto que vigora em cada país. E, portanto, se a taxa de imposto for mais elevada, essa avaliação, seguramente, a qualitativa podemos discutir, mas essa quantitativa vai ser prejudicada. Como é de facto em Portugal? Como é de facto em Portugal, porque em Portugal, nomeadamente no que diz respeito às grandes empresas, que é aquele segmento em que temos poucas, temos uma fiscalidade que é progressiva, em que as grandes empresas são sobretaxadas face às outras. E, portanto, em Portugal, ao longo dos anos, transformámos o sistema de tributação empresarial num sistema que devia ser proporcional, uma mesma taxa para todos, num sistema que hoje em dia é progressivo. Isso leva-me à pergunta seguinte. Se é possível atrair grandes projetos sem negociar contrapartidas, e o que é que os investidores estrangeiros, no fundo, pedem? Os investidores estrangeiros pedem, em primeiro lugar, condições para executar os trabalhos. E, portanto, quando nós somos confrontados com um investidor direto estrangeiro, o que é que ele nos pergunta tipicamente? Dimensão de terrenos que estejam disponíveis, ao nível de todo o país, e, portanto, grandes investimentos industriais vão sempre exigir umas boas dezenas de hectares de terreno e, portanto, aí o desafio, em particular da AICEP, é articular-se com o poder local, com as CCDRs, para fazer o mapeamento dos ativos, dos terrenos que existem por esse país fora. Depois, nomeadamente nos projetos industriais, vão perguntar se existe fornecimento de energia elétrica. Hoje em dia, a eletrificação é uma das mega tendências que nós assistimos na cena internacional e, portanto, um país que não seja capaz de ter uma rede de fornecimento elétrica capaz e em expansão vai ter dificuldade em captar alguns dos investimentos e, portanto, aí, felizmente, temos vindo a assistir recentemente a anúncios de planos de expansão de investimento que dão, de facto, conforto. Depois tem os recursos humanos e, portanto, também a AICEP tem um papel a desempenhar, nomeadamente articulando-se novamente com outras instituições públicas para saber qual é, digamos, a oferta local de licenciados em engenharia, de licenciados noutras áreas, o ensino técnico profissional, ter a certeza que a oferta dos centros de formação profissional está ajustada ao tipo de tecnologia e de know-how que as grandes empresas também pretendem estabelecer. Estamos sempre a falar de mão de obra qualificada. Sim, porque eu acho que é essa a expectativa da população portuguesa. Eu recordo-me sempre, há uns anos atrás, um ministro da Economia que foi à China, vendeu Portugal como um destino de baixos salários e chegou aqui e foi crucificado. E bem, porque nós já não queremos isso para nós. Manuel Pinho. E, portanto, nós não queremos isso. De maneira que esse é um assunto que é proibido no nosso discurso, porque temos que ter a capacidade e a ambição de concorrer com os melhores. E nós temos essa capacidade, porque basta observar o número de pessoas que em Portugal hoje em dia, nomeadamente na área dos serviços, são recrutados por multinacionais estrangeiras, frequentemente ficam a trabalhar cá, mas para uma multinacional estrangeira, beneficiando do trabalho híbrido e dos novos modos de trabalho. E, portanto, se isso acontece, mostra que é sinal de que, de facto, os nossos recursos humanos são reconhecidos no estrangeiro. E a nossa capacidade de falar línguas, continuo a dizer, nomeadamente o inglês, é fundamental. Porque quem fala inglês, e bem, vai a qualquer parte do mundo. Quem não fala, tem dificuldades. Não falou, apesar de tudo, da fiscalidade, ou seja, das várias coisas que destacou aí, que normalmente os empresários que querem investir em Portugal não falou da fiscalidade. O que lhe pergunto é, seria na sua opinião necessário fazer algumas alterações na fiscalidade para que o nosso poder de atração fosse maior, e quais seriam essas alterações? Quando eu assumi funções, houve alguém que comentou comigo, agora deixaste de ser comentador e passaste a ser comentado. E, portanto, essas matérias específicas de fiscalidade são da competência do Governo e, portanto, não seria curial da minha parte estar a intrometer-me nisso. Posso-lhe dizer, porque lida com os empresários. Posso-lhe dizer que a fiscalidade é, sem dúvida, um fator relevante na captação de investimentos direto estrangeiro. E tem uma base muito económica, muito quantitativa, que assim o dita.
falava-me há pouco dos incentivos e das contrapartidas, não é? No caso de Portugal, nós estamos em concorrência com outros países e, portanto, do mesmo modo que Portugal tem esta linha de 1.000 milhões de euros para a transição energética ou tem 150 milhões de euros para a inovação produtiva e inovação e desenvolvimento tecnológico e empresarial, também outros países têm sistemas de incentivos idênticos. Onde é que está o desafio? O desafio está em saber analisar as diferentes candidaturas que nos chegam, as tais intenções que chegam a nós com o objetivo de beneficiar de alguns destes apoios do Estado e sermos capazes de, por um lado, avaliar se estrategicamente eles fazem sentido na malha de investimento que se pretende promover em Portugal. Segundo lugar, perceber se eles são economicamente viáveis, porque se não forem não podem ser apoiados. É dinheiro de contribuintes com que estamos a lidar. E depois, em terceiro lugar, fazer um acompanhamento rigoroso para que as promessas e as expectativas que inicialmente foram estabelecidas sejam rigorosamente cumpridas ao longo dos contratos, porque estes contratos de investimento com o Estado português tipicamente perduram durante 10 anos. Deixa-me só perguntar-lhe a detalhe de foice, até porque estive recentemente em Bruxelas e fiz alguns contactos e há uma grande preocupação com a necessidade de investimento em defesa. Fiquei quase com a ideia, embora estou a ser redutor, de que a reindustrialização de que tanto se fala assenta muito naquilo que pode ser a indústria da defesa. E que países como Portugal podem ter, nesse aspecto também, algum papel. Pergunto-lhe se tem intenções de investimento nesta área da defesa e se de facto a defesa pode ser um setor em que o Estado português possa apoiar algum desenvolvimento. Os sistemas de incentivos que gerimos a partir da ICEP não permitem, neste momento, estatutariamente, investimentos a nível europeu. Aliás, há sérias restrições a esse tipo de investimento. E mesmo o Banco Europeu de Investimento, que é um colosso... Não pode financiar. É um banco de investimento, com o maior da Europa, não pode financiar muitos destes investimentos. Não pode, por exemplo, financiar fábricas de munições e uma série de áreas, digamos, que tradicionalmente estão associadas à defesa. Essa é uma discussão que está em curso e que, pelo que percebo, vai ter que ser alterada em algumas E é muito regiões. Provável, as circunstâncias assim o ditam, que a posição europeia venha a ser relaxada nesse domínio e que também, na Europa, a exemplo dos Estados Unidos, comecemos a ver mais incentivos de natureza pública ao setor da defesa. As circunstâncias, as metas de investimento em despesa militar, em percentagem do PIB, assim o vão determinar. Simultaneamente, mas ao mesmo tempo, na ICEP acompanhamos o cluster AED. O que é o cluster AED? Portanto, é aeronáutica, é defesa e é espaço. Portanto, Aeronautics, Defense and Space. AED é aeronáutica, espaço e defesa. E, portanto, acompanhamos esse cluster, que é um cluster muito relevante já em Portugal. Portanto, considerando esses três setores, estamos a falar de 150 entidades envolvidas em Portugal, entre empresas e institutos de transferência de conhecimento, os CEIAs da vida. Estamos a falar de um setor que já gera um volume de negócios de 1.700 milhões de euros e a caminhar, a crescer rapidamente. Um setor, um cluster que já exporta para quase 100 países de forma direta. Uhum. E, obviamente, dentro deste cluster há empresas relevantes na área da defesa. Por exemplo, há empresas na área da cibersegurança, das tecnologias quânticas, que também têm, digamos, utilização do ponto de vista militar. E também está em expansão. E, portanto, é natural que surjam empresas com potencial de internacionalização também nesse setor. E nós acompanhamos o setor comercialmente e, portanto, está no nosso objetivo, de facto, ter uma intervenção nesse domínio. E aí, provavelmente, envolvendo também outras entidades ministeriais, porque, obviamente, quando se fala de defesa, os primeiros experts na matéria são, desde logo, aqueles que estão no Ministério da Defesa. Claro. O que lhe queria perguntar é se o que já temos tem capacidade de crescer caso haja investimento para isso, ou seria necessário quase uma mini-revolução para eles terem capacidade de crescer a um ritmo, digamos, que fosse visível e viável? As empresas a maior parte delas são tendencialmente de pequena dimensão. É exemplo, de resto, todo o tecido empresarial em Portugal. Agora, entre essas empresas, há algumas que têm capacidade de escalar e, portanto, de ganhar outra dimensão, porque hoje em dia, de facto, há muita contratação pública nessa área,
há muito desenvolvimento tecnológico nessa área. Há também, é importante ressalvá-lo, setores, digamos, que já existem, que estão vocacionados para bens e serviços de utilidade civil, que cada vez mais estão também a desenvolver bens e serviços de utilização militar, portanto o chamado duplo uso. Alguns exemplos, os têxteis têm obviamente capacidade de produzir fartamento militar. A indústria metalomecânica utiliza, em muitos casos, a tecnologia laser. A tecnologia laser tem utilização do ponto de vista militar. E, portanto, esses setores são setores que vão encontrar na economia da defesa oportunidades novas de negócio. E é perfeitamente legítimo que as queiram explorar. O seu antecessor já tinha reforçado a fiscalização e controle na atribuição de fundos europeus. Quando tomou posse, também lhe foram pedidas algumas medidas, na sequência de um caso que envolveu o empresário Manuel Serrão. Já pode revelar algumas dessas medidas? O trabalho já está concluído? Sim, o projeto de apresentação de medidas já foi submetido ao Ministério da Economia, também, outras entidades públicas estão perfeitamente a par e, portanto, estamos agora tranquilamente a fazer o trabalho de acompanhamento das melhores práticas internacionais. Esse foi o primeiro dossiê que me caiu na secretária, não é? Portanto, no início de junho, inevitavelmente, recebi esse dossiê, que, como disse, tem origem em situações menos claras do passado. Imediatamente os serviços fizeram uma avaliação das críticas que eram feitas, foram, digamos, feitos os ajustamentos necessários e depois aproveitamos a oportunidade, porque eu acho que é, nestes momentos de crise, é sempre bom vermos a oportunidade para construir e para evoluir. Mas que aproveitamos... tipo de alterações é que vão ser implementadas? Isso são questões de natureza interna e de procedimentos, mas sobretudo para evitar que conflitos de interesses como aqueles que foram observados se repitam. Hoje em dia há ferramentas que permitem identificar os beneficiários efetivos finais de empresas, sobretudo quando estão em causa contratos de fornecimento entre empresas em que não se conhece exatamente quem é dono de quem, e portanto passa por aí boa parte do trabalho, e depois passa também por uma maior articulação com outras entidades que estão envolvidas na atribuição de fundos comunitários. Ricardo Arrojo, estamos quase a terminar, mas de forma rápida, quantos PIN, os chamados projetos de interesse nacional, acompanha neste momento a ICEP? Salvo erro, o último ponto de situação são 59 PIN. 59? Sim. Qual é a percentagem de capital estrangeiro e mais ou menos de que áreas em que esses PIN têm, digamos, interesse direto? A origem do capital é variada, não é? Portanto, obviamente há uma grande proporção de projetos internacionais, não é? Alguns, portanto, estamos a falar de um investimento global de 24 mil milhões de euros. E, portanto, os PIN continuam a fazer todo o sentido, em sua opinião? Sim. Era que nós conseguíssemos ter a eficiência administrativa para que todos os projetos fossem alvo de, digamos, dos menores contextos em Portugal. Quer destacar algum destes projetos? Não, eu tenho uma abordagem nestas matérias que os serviços técnicos devem fazer a avaliação. E quando os serviços técnicos fizerem a sua avaliação, e estamos a falar de técnicos que têm, digamos, como profissão, desde há muito tempo, olhar para estes projetos, então sim, eles vêm à minha secretária e aí sim deliberamos sobre se eles devem ir avante ou não. Aquilo que eu gostaria de transmitir é que, de facto, encontrei na ICEP uma equipa de grande qualidade, muito experimentada nesta área do investimento direto estrangeiro, uma grande equipa não só de angariação de investimento direto estrangeiro, e os números falam por si. Temos nos últimos anos sido capazes de reunir muitas intenções, agora temos que concretizar na forma de contratos de investimento e temos também de cada vez mais reforçar o nosso alcance comercial. Na ICEP acompanhamos proativamente e diretamente mais de 10 mil empresas e depois há mais outras 15 mil empresas que recorrem a nós de forma mais esporádica. Temos também, e portanto temos que reforçar essa presença, temos que também dar o maior apoio possível às empresas que estão no estrangeiro e a nossa rede externa é um ativo fundamental da ICEP. É um ativo que chega a 50 países, a mais de 50 países, e onde as pessoas que vão ao nosso encontro estão sempre à espera de encontrar portas abertas e capacidade de chegar a novos clientes, a novos distribuidores, e portanto é esse apoio de natureza comercial que temos que continuar a reforçar. E
uma última nota, temos também que saber onde é que está a inovação em Portugal, porque são as empresas inovadoras que vão contribuir para a internacionalização da economia portuguesa. São as empresas inovadoras que vão crescer a elevado ritmo no futuro. E nesse aspecto, eu devo dizer que, para além das empresas que já acompanhamos em vários setores, desde as startups até às empresas de grande dimensão, estamos neste momento a fazer um mapeamento de todo o conhecimento que está a ser transferido dos institutos científicos para as empresas, nomeadamente na esfera dos Technology Transfer Offices, que são uma rede de 30 entidades muito associadas ao ensino superior, mas também ao sistema científico como um todo, e também junto dos laboratórios colaborativos, para saber nas tecnologias críticas, que são aquelas que vão moldar o mundo nos próximos 10 anos, o que é que somos capazes de fazer. Já há muitas empresas a desenvolver projetos nessas áreas, estamos a falar de áreas como a robótica, a biologia sintética, a nanotecnologia, a inteligência artificial. Portanto, em todos esses domínios temos empresas que já fazem alguma coisa e, portanto, desenvolvem know-how e propriedade intelectual nessa área. O nosso desafio agora é mapear esse conhecimento, que é produzido em Portugal, e a partir do conjunto de stakeholders, nomeadamente entidades com quem nós nos relacionamos, desde logo empresas, investidores, redes diplomáticas com quem nós nos relacionamos muito proximamente, sermos capazes de divulgar precisamente Portugal e fazer Portugal o tal destino de excelência de negócios a par do destino de excelência no turismo, que já somos, e, portanto, para dar a Portugal uma economia que seja robusta, que ofereça expectativa às pessoas, oportunidades de emprego e possibilidades também de progressão profissional, porque algumas das empresas que vêm para Portugal são, de facto, empresas extraordinárias, grandes multinacionais. Não falámos sobre esse tipo de projetos ainda envolve muito capital de risco? Em alguns casos, sim. É normal. O capital de risco tem uma função, e a função é precisamente apoiar empresas numa fase inicial dos seus respectivos negócios e, portanto, faz parte, digamos, da própria natureza das organizações terem financiadores de diferentes tipos em função do período em que atravessam. Mas queria dizer que temos algumas multinacionais de grande renome em Portugal, não só com projetos de natureza industrial, mas também com projetos, por exemplo, na área dos serviços partilhados e centros de competências. Em Portugal, essa é uma área que tem crescido imenso. Não chegava a 100 unidades dessas em 2015 e hoje em dia temos mais de 250, que 90% são detidas por estrangeiros, em que o número médio de línguas, de idiomas falados nesses centros de competências e serviços partilhados é de 5. E, portanto, já não estamos a falar dos call centers do antigamente, relativamente de menor valor acrescentado. Estamos a falar de centros de R&D, estamos a falar de centros em que são centralizadas as funções financeiras, as funções de recursos humanos de empresas de grande gabarito. E esse é um setor que também nos vai posicionar no mapa, porque a partir do momento em que essas empresas virem que há capacidade de execução em Portugal, depois também poderão sediar em Portugal investimentos de natureza mais industrial e temos com isto a tal mescla que permite a Portugal estabelecer-se na nova economia, beneficiando também de uma área que eu gostava também de salientar, que é a área do agroindustrial. Como eu disse, é um setor muito forte em Portugal, onde também vejo um grande potencial de modernização, um grande potencial de adoção de novas práticas, a agricultura vertical, a agricultura de precisão. Eu penso sempre no caso dos Países Baixos, que são um país pequeno, mas que são o segundo ou terceiro maior exportador de bens alimentares do mundo, em valor, não em quantidade, precisamente porque se especializaram em segmentos de alto valor acrescentado, com capacidade de impor preço por esse mundo fora. Competitivo, e em que nós também poderíamos replicá-lo. E, de facto, é curioso, se analisarmos as tendências dos estoques de crédito bancário, veremos que nos últimos 10, 15 anos os estoques de crédito bancário em Portugal, em face da desalavancagem da economia portuguesa, de um modo geral, diminuíram, mas houve um setor onde houve crescimento, e um dos setores onde houve crescimento foi precisamente na agricultura. Portanto, nestas coisas, seguir o curso do dinheiro geralmente é um bom indicador de onde é que podem estar as oportunidades de negócio. Deixe-me só aproveitar a oportunidade. Então concorda em tese com o princípio que foi defendido nomeadamente na campanha nas últimas legislativas pelo líder da oposição, de que deveríamos identificar setores estratégicos e apostar ou canalizar maioritariamente os apoios para esses setores? O que é estratégico? Essa definição poderá ser o primeiro e o mais difícil dos passos, eventualmente. Na minha perspectiva, estratégico é o setor onde temos capacidade competitiva internacional, onde já passámos o teste de mercado,
e o teste de mercado é simples de medir, são cotas de exportação cada vez maiores e crescentes, capacidade de impor preço em cena internacional, portanto em que os termos de troca podem melhorar em benefício da economia portuguesa, e estratégico também é uma aposta nos tais setores de alta tecnologia que eu mencionava há pouco, que vão moldar os próximos 10 anos. O Ricardo Arroja já fez o mais difícil, agora faço-lhe a pergunta outra vez. E acha que esses deveriam ser setores a apoiar, digamos, privilegiadamente ou prioritariamente, como queira? Esses são setores em que naturalmente vão surgir as oportunidades de negócio. A economia é dinâmica e, portanto, setores que estão em declínio não investem. Setores que estão em expansão vão investir e vão surgir ao encontro dos sistemas de incentivos que também existem disponíveis. É só para fechar, quais são os setores neste momento de expansão em Portugal? Como eu disse, o setor da área farmacêutica é um setor que tem crescido bastante, as tecnologias de informação, os centros de serviços partilhados e centros de competências, o agroalimentar, a construção naval também está a ressurgir depois de muitos anos em que esteve estagnada, o automóvel, enfim. Felizmente temos muitos vetores de desenvolvimento. O importante é que tenhamos cada vez mais e, sobretudo, que as empresas destes setores sejam capazes de olhar para o mercado internacional com ambição reforçada, para que Portugal seja a tal plataforma para o mundo. Como eu dizia há pouco, não é pelos nossos 10,6 ou 10,7 milhões de pessoas que um negócio se vai expandir com uma enorme escala. É olhando para Portugal como uma plataforma de internacionalização que Portugal tem maior capacidade. E nas minhas apresentações costumo dizer, no final, que nós temos que permanecer abertos, acolhedores, amigáveis e também inteligentes. E, de facto, olhando para o mapa mundi, vemos que Portugal não é um país periférico, é um país central. E temos hoje um conjunto de infraestruturas digitais, os tais cabos submarinos que eu mencionava há pouco, que nos colocam numa nova centralidade. Temos investimento direto estrangeiro que está a crescer e que tem condições para continuar a crescer. E temos um setor exportador que, à medida que a economia portuguesa for evoluindo na tal matriz de dimensão e valor acrescentado em novas áreas de maior tecnologia, permitirá que também Portugal consiga passar dos 50% do PIB em termos de exportações para os 60% ou os 70% que caracterizam outras economias, nomeadamente aqui no Norte da Europa, e que nesse aspecto podem servir de referência, porque Portugal não pode permanecer a olhar apenas para o seu próprio interior. Tem que olhar para o mundo e penso que essa missão da AICEP é uma missão que saberemos desempenhar de forma competente. Agora sim, a terminar, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham, enfim, um tema musical que também ajude quem nos ouve a conhecê-los um bocadinho melhor. Quer revelar-nos a sua escolha e explicar porquê a fez? A canção que eu escolhi, Don't Stop Dancing, da banda Creed, é uma canção que em primeiro lugar tem guitarra, não é? Porque hoje em dia as músicas dos miúdos ouvem já não têm guitarra. Portanto, essa tem guitarra. E em segundo lugar... Ainda é música com instrumentos, ainda não é? É com instrumentos, exatamente. E eu cresci, portanto, a minha adolescência foi na década de 90, portanto, eu cresci naquela onda de grunge e, portanto, gosto sempre de uma boa guitarra. E uma boa bateria já agora. E depois, porque a canção tem uma letra também positiva, ou seja, procurar ultrapassar as dificuldades e procurar também encontrar nas situações de crise oportunidades para evoluir e, portanto, passa uma mensagem positiva e penso que a música também serve para isso, serve para libertar a emoção no sentido positivo e, portanto, é uma música que certamente aos meus ouvidos eleva a moral, eleva o estado de espírito e foi por isso que eu escolhi. A escolha musical de Ricardo Arroja, presidente da AICEP, convidado deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. O programa contou com o apoio técnico de José Luís Moreira, sonoplastia de João Campelo, imagem de Miguel Marques Ribeiro e Catarina Santos. Voltamos na próxima semana. Uma boa semana.